Olá, professora. Olá, Ana, satisfação conhecê-la. Boa noite. Satisfação conhecê-la também, estou super feliz e a gente vai bater esse papo. Eu já admiro a senhora há bastante tempo, mas nessa pandemia confesso que tem sido uma companhia recorrente. Eu brinco com os meus amigos que enquanto eles estão maratonando Netflix, eu maratono Nova Acrópole. Tem sido... É uma coisa boa, né? Tem sido muito legal. Bom, eu queria compartilhar aqui com o meu povo e falar um pouco o porquê que eu convidei a senhora para essa live. Eu faço um trabalho aqui, eu lido com pessoas muito especiais para mim. São pessoas que estão enfrentando um desafio muito grande na vida, que é o adoecimento. E grande parte desses meus colegas que, enfim, estão aqui no Instagram, eles têm uma condição que é uma doença incurável. Então, são pessoas que se beneficiam de cuidados paliativos. Então, são pessoas que não têm tempo para perder e que elas estão em busca de um significado, de compreender esse sofrimento, de tentar encontrar, né, respostas ou as perguntas corretas ou as respostas que, enfim, que lhe tragam algum sentido. E eu acho que como a senhora tocou tanto meu coração em tanta coisa que já disse nas palestras que eu vejo no YouTube, então eu queria muito compartilhar isso com essas pessoas com quem eu convivo e que fazem tanta diferença na minha vida para o meu próprio crescimento. Então, acho que a minha primeira pergunta seria essa: o adoecimento é uma forma da gente despertar para uma vida que faz sentido? Olha, com certeza, todas as provas são formas de despertarmos a nossa consciência para um outro patamar. Nós, muitas vezes, achamos ruim viver provas, mas não pensamos dessa maneira quando a gente obriga o nosso filho a ir para o colégio para fazer prova de matemática, né? Nós sabemos que isso vai fazer com que ele cresça, com que ele se habilite para a vida. A consciência nasce do contraste. Se nós formos analisar os grandes pensadores da história, sobretudo do período clássico, eles falavam algo que eu acredito completamente, não é nenhuma questão de acreditar. Filosofia não é um sistema de crenças, mas que eu verifico na minha vida. Por isso, acho que é uma coisa dotada de sentido. Que nada mais viemos fazer no mundo do que evoluir a nossa consciência para um patamar cada vez mais humano, cada vez mais próximo do divino. E que para isso é necessário que, de vez em quando, a vida nos dê umas sacolejadas para a consciência despertar. Tá? Então, a consciência nasce do contraste. O contraste entre uma vida comum e uma exigência de dar resposta a uma adversidade, nós saímos dessa vida comum e começamos a desenvolver novos potenciais, começamos a apurar as nossas ferramentas. E isso é geral, nós podemos verificar de uma maneira muito simples. Entre dois sons, a consciência toma contato com ambos. Se soasse o tempo todo uma nota só, a gente não tomaria consciência dela. Várias cores se combinam e a gente tem consciência de todas. Se fosse uma cor só, não teria nenhuma consciência dela se o universo inteiro tivesse uma única cor. Ou seja, a consciência nasce do contraste. E cada prova que vem é aquele contraste com aquela vida que está banalizada, que está alienada, que está dispersa, e é um convite para subir a um próximo degrau. Costumo ilustrar a escada como um grande exemplo de evolução. Né? Viemos num patamar porque somos muito dados ao comodismo. E a vida coloca uma parede na nossa frente. Ou batemos ali eternamente até nos despedaçarmos, ou olhamos para cima e vemos a saída em um outro patamar. Portanto, todas as dificuldades, não só a doença, são patamares que exigem que a consciência se promova um outro degrau. Se nós considerarmos que bom é aquilo que nos faz crescer como seres humanos, você percebe que a gente teria que renomear tudo na vida? Porque a gente coloca bom como sinônimo de agradável. E às vezes o agradável é o que mais nos enterra nos vícios, o que mais nos enterra no comodismo. O bom é aquilo que nos faz crescer. E se acreditamos nisso, a gente tem que renomear a vida inteira. Eu acho que eu vi a senhora falando na Voz do Silêncio, no estudo sobre a Voz do Silêncio, que para algumas pessoas a dor talvez seja a única oportunidade de crescimento. Isso achei bem interessante de pensar, né? É.
Na filosofia estoica, por exemplo, eles tinham um conceito que depois foi retomado por Nietzsche, que era o seguinte, era o amor fati, o amor fato, o amor ao fado, ao destino. Eles diziam, você não deve só aceitar as coisas que a vida apresenta, mas deve amá-las, sabendo que ali está a melhor oportunidade que você tem para crescer. Isso é bem interessante, Ana, porque nós trabalhamos hoje com a mentalidade de que o universo é todo caótico, que as coisas caem na nossa cabeça por acaso. Não percebemos que a natureza obedece a ciclos, que a natureza toda se movimenta de uma maneira tremendamente inteligente. Nós nos alienamos da inteligência do cosmos à nossa volta e achamos que os únicos inteligentes aqui somos nós. E que, portanto, as coisas que nos acontecem caíram de paraquedas na nossa cabeça por acaso. Como dizia um grande matemático, Henri de Poincaré, o acaso nada mais é do que a medida da nossa ignorância. Portanto, as coisas que nos atingem para nos tirar do desperdício da nossa própria vida. Nos tirar de um comodismo que acaba se tornando doentio. O mundo necessita crescer, você necessita crescer, cada um precisa cumprir a sua trajetória e para isso é necessário se colocar a caminho. E o nosso comodismo faz com que a gente não queira ter provas. Uma pessoa que não tenha provas, eu diria com toda honestidade, eu acho que a natureza desistiu dessa pessoa. Não acha que vale a pena. Interessante pensar. Eu acho que a natureza desistiu dessa pessoa. Portanto, as provas nos honram de estar na nossa vida e consideram que a gente tem condições de passar por elas não só por nós, porque saímos maiores do outro lado, como também para aqueles que vêm atrás, que têm em nós um referencial. Eu imagino cada prova que a gente passa, imaginar todos que passarem por aqui vão sofrer menos que eu, graças ao meu referencial. Como tudo se justifica, né? Ou seja, essa ideia do amor fati, estoico, tem a ver com esse amar a inteligência da natureza e saber que ela nos dá aquilo que é melhor para nós. Não é arbítrio, não é castigo nem prêmio, é necessidade, é lei da necessidade. Dentro dessa questão do câncer, a gente enfrenta alguns desafios muito peculiares, porque é diferente de algumas outras doenças. No câncer, a gente está sempre lidando com a questão de vencer ou perder. Então, quando você enfrenta a doença e você conclui o seu tratamento, você é tratado como a sociedade te celebra, né? Naturalmente, afinal, você venceu ali um desafio da sua vida. E quando você adoece novamente, como é o meu caso, né? Eu já trato sem parar há 9 anos, e o caso de tantas pessoas que estão, né, em cuidados paliativos, ou o caso de pessoas que morrem, né? É o spoiler da vida, gente. Eu não sei se eu estou contando uma novidade para vocês, mas vai acontecer. Não tem a ver com ter câncer ou não, tem a ver com estar vivo, né? Morrer faz parte. E aí eu sempre tive essa vontade de perguntar para um filósofo, o que essa questão de sempre tratar tudo como vencer ou perder diz sobre a nossa cultura, né? Sobre a nossa sociedade? Na verdade, nós vivemos uma sociedade que é altamente competitiva. Ela vive pelo vencer e o perder, e não é nem vencer a si próprio, é vencer o outro. É uma grande corrida. Aí, de repente, a morte ou a doença viram o outro, e a gente começa a competir com elas, sendo que elas são simples agentes da natureza. Elas fazem aquilo que lhes corresponde dentro do esquema da natureza, que não está ao nosso alcance. Mais uma vez, os estoicos eles diziam que há coisas que dependem de nós e coisas que não dependem de nós. E que as que não dependem, se chove ou se faz sol, se temos doença ou não temos, se a vida é curta ou longa, isso não depende de nós. Agora, o que depende de nós? A resposta que damos a isso. E isso é bem interessante, porque eles diziam, nunca se entristeça por coisas que não dependem de você. Você deve se entristecer, sim, se naquilo que depende de você, que é a resposta que você dá a isso, você se saiu bem ou mal. Então, o que depende de nós não é competir com a natureza ou com o nosso corpo, que é um ente biológico sobre o qual a gente não pode tanto assim. O que depende de nós é manter a nosso equilíbrio mental, os nossos sentimentos e a nossa ação os mais humanos possíveis, para que a gente vença uma outra coisa, que é uma corrida da duração versus a intensidade. Isso, Ana, eu acho uma coisa
tremenda nos nossos dias atuais, porque definitivamente a nossa cultura optou pela duração. Quando você diz, por exemplo, uma pessoa sabe muito, você está dizendo a quantidade de livros que ela leu, e não a qualidade de vida que esses livros imprimiram na vida dela. Ou seja, a intensidade de poder dar resposta a uma situação da sua vida, a intensidade de poder estar no domínio de si próprio, seja qual for a circunstância. Então, eu vejo uma sociedade que brinda, muitas vezes, intelectuais que, diante da primeira adversidade, desmontam. Ou seja, conhecem muita coisa do campo intelectual, mas intensidade nenhuma. Você percebe que, às vezes, grandes homens da história, isso é bem comum, viveram muito pouco. Grandes mestres, até como o próprio Jesus Cristo e outros de outras tradições, viveram muito pouco. Você pode dizer, eles viveram pouco? É verdade, eu acho que eles viveram muitíssimo dentro de um palco cronologicamente reduzido. A vida é muito mais intensidade do que duração. Às vezes, uma pessoa com uma vida extremamente longa, extremamente egoísta e voltada sobre si próprio, eu não diria que essa pessoa viveu muito. Aqueles que nos deixaram exemplos de vida grandiosos, esses viveram muito. Seja lá quanto tempo eles tenham tido. E às vezes é muito pouco, do ponto de vista da extensão. Nós brindamos a extensão, esquecemos da profundidade. Então, você tem um monte de pessoas que leram 1000 livros, as poucas que vivem 1, ou 2, ou 3. Bons livros, livros que tenham algo de sabedoria. E todo mundo acha que a regra é essa. Esticar, nunca mergulhar, nunca aprofundar. Isso vai criando toda uma cultura altamente alienante, meio louca, que nós estamos mergulhados. E o pior, nós endossamos isso, acreditamos nisso. É curioso porque, né, imagina, eu tenho 37 anos e há 9 anos eu já convivo com essa questão de que talvez eu não tenha todo o tempo que a gente acha que gostaria de ter. Eu nunca sei quanto tempo é isso, né, que a gente acha que a gente tem que ter. Mas eu sempre pensei que acho que vale mais uma vida curta por inteiro do que uma longevidade que a gente arrasta a corrente. Eu acompanho alguns processos de fim de vida de alguns pacientes e até recentemente eu acompanhei de uma menina de 16 anos, no último dia de vida dela, nas últimas horas de vida dela. E ela me falava de uma intensidade, de um amor, de uma entrega, de uma ética até. E aí eu olhava para ela e eu falava, eu pensava, a gente consegue viver eternidades em 16 anos. A gente consegue viver entrega em 16 anos. Uma menina de 16 anos tem muito mais para ensinar, porque ela está muito mais conectada com a essência dela do que gente que tem 80 e está justamente lá no topo do castelo, olhando para o próprio umbigo e nunca conseguiu entregar nenhum amor para uma outra pessoa. Então, realmente, isso que a senhora me fala me toca muito, né? Essa questão de longevidade, eu acho que é uma questão que eu vivencio o tempo inteiro com as pessoas com as quais eu convivo. Enfim, aí até eu queria falar, tem uma frase que eu ouvi da senhora que ficou bem marcante na minha cabeça, que era: por que que a gente vai construir, por que que a sociedade vai construir uma ponte se ela não quer chegar do outro lado? Quando a gente está falando relacionado à morte. E é muito louco porque as pessoas, elas têm essa coisa do envelhecer, elas querem longevidade, elas querem viver muito tempo, só que elas não querem morrer. Então eu fico vendo que não tem muito cabimento, né? E até a senhora fala assim, parece que as pessoas pensam como se elas estivessem caminhando rumo ao abismo. Ao mesmo tempo que elas querem envelhecer, elas não querem. Ao mesmo tempo que elas querem uma vida longa, elas acham que a vida longa é não morrer nunca. Então, não quer falar sobre coisas óbvias. Então, eu gostaria até que a senhora falasse essa questão de por que a gente vai construir uma ponte se a gente não quer chegar do outro lado, porque realmente eu acho que é uma fala que impacta bastante. Isso é muito curioso, porque nós estamos tão identificados com um veículo físico que nós achamos que a perda dele é perda de tudo. E não temos muito tempo para refletir em mais do que isso. Eu sempre fui, desde a adolescência, meio birrenta, sabe, Michele? Eu não sei como eu te chamo, se Ana ou Michele, você tem alguma preferência? A senhora pode me chamar de qualquer coisa que eu vou achar maravilhoso, mas é Ana, pode chamar de Ana. Eu fico satisfeita. Eu, desde garota, às vezes eu ficava pensando na minha adolescência. Eu vi uma pessoa ter um acidente, perdeu uma perna, perdeu um braço, mas ela ficou bem.
Às vezes é uma pessoa que sofreu um acidente mais intenso, ficou tetraplégica, mas ela está bem. O que é o ela? Às vezes eu fico pensando que as pessoas imaginam que o ela é um coração conectado a um cérebro. Fico imaginando que esses filmes de ficção científica falam que talvez seja verdade um dia, que talvez seja criado um coração mecânico. Aí o eu vai ficar mais reduzido ainda, vai ser só um cérebro conectado a uma engenhoca. Será que o cérebro é que é o eu? Não acredito nisso, honestamente. O que eu vejo é o cérebro como se fosse um aparelho de rádio. Ele não é as ondas, ele simplesmente as decodifica. E a gente foge dessa ideia de uma verdadeira identidade. Inclusive porque isso não é demandado pelo mundo atual. O que é demandado pela cultura é que você esteja o tempo todo voltado para fora e preocupado em projetar e dar o maior conforto possível a esse seu robozinho de carne e osso. E que viva como se fosse ser eterno, sem crer na eternidade. Né? Como você falava, eu uso um outro exemplo também que eu acho interessante. Uma luz no final do túnel só serve para quem quer sair do túnel. Para quem quer ficar dormindo no meio do túnel, é melhor a escuridão, é mais confortável. Então, pessoas que enfrentam corajosamente esse trajeto da vida, que a morte não é o fim da vida, é uma outra etapa do processo da grande vida, que os indianos chamam de Jivatma, Jiva Prana, né? Para ser mais específica, mais correta. E as pessoas que enfrentam isso corajosamente e deixam uma lição, não vamos olhar para isso. Vamos fazer de conta que não existe. Vamos fazer de conta que não vai acontecer. Carl Jung costumava dizer que quando nós viramos as costas para as dificuldades, elas não deixam de existir, elas nos pegam pelas costas. Aí chega aquela situação que você deve conhecer até melhor que eu, que a doutora Elizabeth Kübler-Ross também descreve. Né? Chega diante da morte, a consciência se evade, porque não é capaz de confrontar um fenômeno que tira deles tudo aquilo que tinha uma importância específica até então. Você só focou num conjunto de coisas, num conjunto de status, num conjunto de posses, de conforto, e necessariamente vai perder tudo isso. E não focou em absolutamente nada que não possa ser tirado de você. E a consciência fica sem uma base e foge. E passa a vida inteira fugindo. Olha, honestamente, vou te dizer uma coisa que talvez você não compreenda. Bom, eu sei que você tem condições de compreender, eu espero que todos os nossos ouvintes tenham também, que é, eu acredito que se toda a humanidade pensasse que vai morrer amanhã, o mundo seria um lugar melhor de se viver. Isso dá um toque definitivo a cada coisa que a gente fala, a cada coisa que a gente faz. Marco Aurélio falava sobre isso, tome a morte como conselheira. O mundo seria muito mais humanista, nós pensaríamos no essencial. E a vida seria como que uma professora, que diz, fez a lição direitinho, te dou mais um dia. É assim, a gente tivesse que valorizar o nosso dia para merecer o próximo. Eu acho que o mundo seria um lugar melhor de se viver, com certeza. Sim. E outros filósofos já falaram sobre isso. Tomar a morte como conselheira é sempre um excelente conselho. É isso de realmente você chega no final da vida e aí que você tem a pressa de resolver tudo que você deixou, né? As pontas que você deixou soltas. Então eu vejo sim alguns processos de despertar e talvez o meu incômodo e talvez por isso eu me exponha e eu fale sobre essa questão de finitude. Em um primeiro momento, eu acho que tinha um olhar de estranhamento do porquê uma menina nova, não sei o quê, quer falar sobre morte, quer falar sobre finitude. Então, não, eu estou falando sobre isso para tentar despertar as pessoas para o fato de que, de repente, elas não precisam ficar doentes, elas não precisam chegar na terminalidade delas para refletir sobre outras questões. Então, eu recebi esse convite abrindo um papel e me dizia, olha, você não tem cura, corre, ou fica parada, mas resolve. E isso acontece todo dia. Então, se a gente realmente, se todo mundo, e eu adoro que as pessoas façam esse exercício, se você achar que, se você abrir esse papel hoje que te diz que você só tem até amanhã, o que você vai fazer? É tudo isso aí que você está pegado mesmo? É todo esse problema que você está transformando no maior problema do mundo? É todo esse orgulho aí, esse medo de manifestar o seu sentimento? Isso vai ser a coisa mais importante? Continuar retendo isso?
Então eu garanto que nos seus momentos finais fica tudo muito claro. Mas eu acho que é uma vida muito mais legal quando você transforma essa clareza com o tempo de você usufruir dessa clareza e você realmente fazer uma entrega muito mais profunda, né? Não só para a humanidade, mas assim, para o seu, aqui pro, a gente nem está falando de humanidade numa questão tão ampla, né? Mas aqui, né, para sua família, para as pessoas que estão perto de você. E aí eu acho que me ocorre que eu devo perguntar como a filosofia enxerga legado, porque eu acho que essa é uma visão muito distorcida também, né, de as pessoas tratarem legado como as coisas que elas têm, né, as coisas que elas deixam. Isso é um legado, professora? Eu costumo dizer que o homem não é grande pelas coisas que ele tem, mas pelas coisas que ele entrega. Se o homem precisa ter coisas para ser grande, as coisas é que são grandes e não ele. O homem é grande por aquilo que ele entrega. Quando a gente vive um símile da própria vida, que é o que você está vivendo, e na verdade essa carta que você recebeu, todos nós recebemos quando nascemos. Aí eu não posso dizer de forma alguma quem é que vai findar essa trajetória em primeiro lugar, se eu ou você. Algumas vezes é muito interessante, inclusive, nós olharmos um pouco para o todo, para o outro, vermos o que estamos vivendo. Em janeiro desse ano, todos pensavam, lá vem mais um ano, como outro qualquer. Muitos desses que pensaram já não estão mais conosco, milhões. Então, é interessante nós imaginarmos que nós vivemos muito tempo e que, portanto, dá muito tempo para desperdiçar e não pensarmos nessa questão do legado, tendo ou não recebido essa carta que você recebeu. Às vezes, Michele, perdão, minha garganta anda meio ruim. Às vezes, eu vou estudar história, eu gosto muito, e vejo um autor nasceu num ano que não existe muita precisão. Ele pode ter nascido no ano X, ou 80 anos depois, ou 100 anos depois, isso é uma margem de erro pequena. Considere-se, olha, ele viveu aí entre o ano 100 e o ano 20. Como assim? Ano 100 ao ano 20 antes de Cristo, são 80 anos, é uma margem de erro pequena, é considerada uma margem de erro pequena. Com 80 anos e 80 anos, nenhum de nós vai estar mais aqui. Nenhum de nós. Ou seja, essa realidade de que o tempo escoa e que há que dar profundidade, há que dar sentido a todos os nossos momentos, há que mergulhar no mistério que é o ser humano e deixar um referencial para que as pessoas possam entender a vida melhor a partir desse exemplo de vida que temos. Legado é sair daqui maior do que entramos. Legado é agregar valor ao mundo. Legado é aquilo que eu falava ainda há pouco. Aqueles que passarem por aqui vão sofrer menos que eu por minha causa. Isso é imprimir valor ao mundo, é o que se homem no esquema da natureza. Sempre falo disso, você já deve ter me ouvido falar. A natureza espera das plantas fotossíntese, dos animais sobrevivência, dos homens agregar valores ao mundo. Bom, quanto tempo ele precisa para isso? Talvez só um minuto. Talvez só um minuto. Mas um minuto vivido como ser humano, com profundidade, com corpo e alma juntos e consciente do que ele veio fazer aqui. Um espírito de missão, querendo entregar o seu recado ao mundo. Às vezes só um minuto. Eu acho incrível que às vezes a gente pare para olhar o que a gente fez até agora e encontre de válidos pouquíssimos minutos. Já houve um experimento uma vez feito numa universidade americana, onde eles pegaram jovens como você, entre 30 e 40 anos de idade, e pediram que eles contassem tudo que eles lembravam da vida deles. Ou seja, a memória guarda aquilo que foi significativo, aquilo que marcou de alguma forma. Você sabe a média do tempo que eles levavam para contar tudo que estava na memória deles? 4 a 6 horas. O resto tinha caído num buraco negro da inconsciência, da mecanicidade. Você pode dizer, essas pessoas viveram 40 anos, viveram muito. Elas viveram essas 4 horas, que fizeram diferença, que aportaram valor, que foram significativas para elas. Portanto, essa questão de tempo, de vida, de quando estamos vivos, de quando estamos mortos, isso é uma coisa que teria que ter muita discussão filosófica por trás disso. Bom, você está aportando um valor tremendo. Nesse momento, agora, você está aportando. Pode ter certeza, pessoas que viveram 100 anos talvez não aportem nada. Aliás, esse é o drama humano. Morrer sem ter nascido como ser humano, sem ter nascido para a vida,
sem ter dado o seu recado, deixado a sua marca no mundo. E isso é legado. Tudo mais é fantasia. Eu vi recentemente, eu queria perguntar sobre legado, porque eu acompanhei uma paciente e nos últimos tempos da vida dela, ela quis construir um legado. E esse legado dela foi dar a melhor educação para os filhos dela, nesse sentido de, olha, o que eu posso deixar para vocês é isso. Esse cuidado, essa amorosidade, que vocês sejam pessoas que se importam com os outros, e filhos adolescentes com muita dificuldade ali de lidar com a questão do adoecimento da mãe, da finitude da mãe. E aí eu acho curioso, enfim, né, porque eu estava vendo os vídeos e estava estudando essa questão de o que é legado, né? Eu estava me fazendo essa pergunta. E aí, de repente, veio uma aula prática, né, de uma mãe entregando o melhor legado que ela pode para o filho, que é tentar transformá-los em adultos melhores a partir do cuidado que eles estavam tendo com ela. Então, acho que é isso, né? Assim, no final das contas, é sobre o que a gente entrega enquanto humanidade mesmo. Né? Sim, existe uma frase no Dhammapada budista que diz que mais do que 1000 palavras sem sentido, vale uma única palavra que traz consolo a quem a ouve. Você beneficiou um ser humano, ajudou esse ser humano a se tornar mais humano, a vencer as provas com mais dignidade, a sair maior do outro lado, tua vida já valeu, já contou. É incrível quantos milhões de pessoas estão nesse momento na Terra, bilhões, né, que vão sair sem ter dado esse recado. Um Então, mistério para si. isso. Vão sair sem ter dado sem ter dito essa palavra que agrega valor a quem a ouve, desconhecendo a sua própria palavra, que é a sua identidade mais profunda. Bom, a vida dá um chacoalhada às vezes e a gente descobre a nossa palavra e pronuncia. Nossa, mas foi forte a chacoalhada. Foi válido. Pelo que ela me deu, valeu. Fez diferença. Eu não gostaria nunca de imaginar, se a gente faz uma imaginação a respeito do que a gente pensaria depois que atravessou o limiar da vida com a morte. Eu não gostaria nunca de me imaginar olhando para trás e dizendo: ninguém cresceu nem 1 milímetro graças à minha existência. Acho que isso seria a pior síntese de vida que eu poderia imaginar. E não dá tempo para quem para me fazer isso? Dá tempo para todos nós fazermos isso. Como eu te falei, é mais estar presente de corpo e alma no momento presente do que imaginar o que o futuro trará ou deixará de trazer. Na verdade, como se diz, do ponto de vista teológico, né, o futuro a Deus pertence. Ninguém sabe quanto tempo ainda temos, mas sabemos quanta profundidade podemos ter agora. Isso é uma dádiva. Sim. Até a senhora mencionou Deus, então queria trazer Deus para essa nossa conversa, porque eu acho que é um conflito muito grande de quem está doente. Eu acabo sempre trazendo para essa condição, que é a condição que eu vivo, a condição do meu trabalho, das pessoas que estão perto de mim, que existe também uma certa, até uma crueldade mesmo, né? Porque quando a gente adoece, quando a gente está na nossa fragilidade, no ápice de uma vulnerabilidade, tudo que podem oferecer para a gente é um Deus de castigo, né? É o castigo, é a culpa, é o que você fez de errado para merecer isso, tenha mais fé, aí transformam fé em algo muito vulgar, que é essa barganha, né, de olha, Deus, eu te dou isso aqui se você me der essa cura aqui, né? E eu sempre penso, falo assim, nossa, Deus tá rindo da sua cara, né? Porque parece que ele tá precisando dessa vela aí, meu querido. Então, sempre tem essa questão tão difícil e tão chata com Deus, né? E ao invés de nos apresentarem esse Deus que tudo é, o todo, né? O absoluto, como a filosofia pode nos trazer esse alívio de tirar da gente esse Deus que tem tantas características de humanos medianos, né? Vingativo, orgulhoso, enfim. A gente tirou ao contrário o preceito bíblico, né? Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. O homem está fazendo Deus à sua imagem e semelhança, é a imagem e semelhança do pior humano. Nós vivemos obcecados com uma coisa, Michele. Todo o nosso movimento é fundamentado em medo e desejo, o tempo todo. Nós levantamos da cama de manhã
por causa do cheirinho do café da manhã que vem da cozinha, ou por medo do nosso chefe brigar com a gente. Nós nos movimentamos por consciência animal, que é aquela linha horizontal. É como fazem os animais movimentar no circo, felizmente isso está acabando agora, né? É chicotada ou sardinha, ou ratinho no laboratório, é queijo ou choque elétrico. Nós vivemos movimentados por medo e desejo, nunca por dever, nunca por princípios, muito raramente por princípios. E aí começamos a ter uma vida realmente vertical. É a cruz do mundo, né? Você tem uma linha horizontal, que é medo e desejo, e essa vertical, que é por princípios, por dever. Como nós estamos escravizados por esse medo e desejo, que são o eixo da consciência animal, nós projetamos as nossas limitações no universo inteiro. O universo inteiro também se movimenta por medo e desejo. E quem quer dominar intimida ou promete coisas. Nós estamos acostumados a ser subornados. E essa ideia do medo e desejo nada mais é do que uma forma de suborno. Vem cá que eu te dou tal coisa. Olha, se você não vier aqui, eu te bato. Então, nós achamos que todos os seres do universo se comportam assim também. Existe uma mestra sufi, Rabiá de Basra, Rabiá Daviá, você já deve ter ouvido falar sobre ela nas minhas palestras. Ela tem uma oração que eu vivo citando, porque eu acho isso maravilhoso. Ela dizia: Senhor meu Deus, se eu te busco por desejo do teu céu, expulsa-me do teu céu. Se eu te busco por medo do teu inferno, queima-me no teu inferno. Mas se eu te busco apenas pelo que és, recebe-me no seio da tua glória. Ou seja, eu falava ainda há pouco para você, nós não mandamos o nosso filho para fazer prova porque queremos castigá-los, porque queremos que ele cresça. Imagina, a projeção de um grande pai seria diferente? Mas como estamos eternamente manipulando e sendo manipulados, imaginamos que essa é a única possibilidade do universo. Então, e ainda mais, como somos viciados em inércia, em lei do menor esforço, achamos que tudo aquilo que faz a gente se movimentar é castigo. Eu fiz alguma coisa errada, estou sendo castigado. Não! Alguém confia que você pode ser melhor do que é. E você pode dar o seu recado. Por isso está te dando uma oportunidade. Uma prova dura, as provas são do tamanho dos homens. Alguém te considerou digno de uma prova desse tamanho. Achou que você podia fazer alguma coisa para melhorar o caminho daqueles que vêm atrás. As provas são sempre do tamanho dos homens. Imagina que eu atire uma bola em você. Eu atirei alto demais. Ela não te pega, ela não te atinge. Se te atingiu é porque era do teu tamanho. Assim são os problemas, nos atingem porque são dos nossos tamanhos. Inclusive, antigos autores, como o próprio Júlio César, diziam que os grandes problemas me honram de considerar que eu tenho a resposta para eles. E se me atingiram é porque acreditam em mim como portador de resposta. Grande general Júlio César. Ou seja, muitos outros falam coisas parecidas. Agora, esse nosso comodismo considera crescer como castigo. E eu posso te dizer que o pior inferno que existe não é nem a vida nem a morte. É viver aterrorizado pelo medo e pelo desejo. Sempre ansioso, esperando uma coisa que não está aqui, e que quando você alcança, você percebe que ainda não era aquilo, portanto é muito frustrante, ou com medo de tudo e de todos. Todas as coisas novas vêm quebrar o meu comodismo, o meu status quo. Sou um escravo. Epíteto, que é um grande escravo, um grande filósofo estoico que era escravo, escravo mesmo, de um amo cruel, inclusive, Epafrodito, que era secretário de Nero, ele dizia: escravo é aquele que naquilo que lhe compete não faz nada. Perdão, aquilo que não lhe compete, ele fica dando burro em ponta de faca. Naquilo que lhe compete, ele não faz nada. Ou seja, ele se rebela contra aquilo que não lhe corresponde. Vou dar um exemplo prático para ficar claro. Eu tenho que ir até a escola. E a escola aqui em Brasília tem um local, passa por uma ponte, que é um engarrafamento medonho, a Escola Nova Acrópole. E eu fico brigando contra, no meio do engarrafamento, brigando contra a administração de Brasília, contra a Secretaria de Viação e Obras, e blá, 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 blá. Isso não muda nada. Agora, naquilo que diz respeito a mim, eu não faço. Quero sair meia hora mais cedo. Percebe? Então, nós estamos eternamente nessa situação. Tem coisas que não dependem de nós. A quantidade de anos que vamos viver não depende de nós, mas a dignidade com que vamos viver depende totalmente de nós. Ele dizia: esse é o escravo. Aquilo que não depende dele fica imprecando. Naquilo que depende não faz coisíssima nenhuma. Então, a nossa é uma sociedade que tem muito medo de ser obrigada a crescer.
Portanto, ela considera provas como castigo. Por quê? Porque a felicidade é o menor esforço. A felicidade é ficar quietinho no teu lugar, sem ninguém te incomodar. Eu acho meio vergonhoso que a gente mande nosso filho para o colégio para fazer prova. E quando a gente sabe que a vida tem provas, a gente falta aula. Não é isso? Que moral temos mandando nosso filho para o colégio? Não deveríamos mandar. Porque nós somos péssimos diante da prova da vida. Nós achamos que vamos crescer com ela. E se pudermos saber com antecedência, fugirmos a toda velocidade. Nós amamos uma vida medíocre que não peça nada de nós. E aí colocamos toda mudança como castigo e ainda colocamos a culpa em Deus. E aí vem aquilo que você falou, só para concluir o pensamento, eu sei que estou me alongando um pouco. Platão, ele costumava dizer, era uma cultura politeísta, né? Ele dizia, o que mais ofende os deuses não é não acreditar neles, é acreditar e achar que se pode comprá-los. Ou seja, esse ser ou esses seres, conforme que cada um acredite, ele não quer outra coisa senão o teu crescimento. Agora, a história da vela que você colocou, a vela em si ela é muito válida quando ela é uma metáfora, quando ela é um símbolo, quando ela representa você mesmo. Aqui em Brasília, Michele, quando você ganha uma vela, tem umas que são lindas, a gente morre de pena de acender. A gente não acende. Brasília é muito seca, aquele negócio vira farofa, ela dissolve, ela morre sem nunca ter nascido como vela, percebe? Ela vira peso de papel. Vela é uma coisa que nasceu para dar luz, mas quando ela dá luz, ela aos poucos vai morrendo. Mas ela morreria de qualquer forma, como peso de papel, sem nunca ter nascido como vela. Os homens são muito parecidos com as velas. Quando eles dão luz, eles vão aos poucos morrendo, mas morrem como homens. Senão, o que seriam os homens se não dão luz? Nem para peso de papel servimos, porque não paramos quietos. A vela está em vantagem em relação a nós. Nós também viemos para dar luz. E é Talvez a triste. gente tenha vindo também para estar à disposição, né? Para estar à disposição dessa inteligência maior e que une o uno, né? Afinal, a gente é parte de uma mesma. E ela é luz, porque é uma metáfora constante em todas as tradições que nós vimos aqui para sair da ignorância e chegar à sabedoria. Sabedoria, o símbolo de sabedoria é luz. Portanto, o grande detentor da sabedoria, para aqueles que acreditam nele, eu acredito, é a grande luz. E nós, quando lançamos luz à nossa volta, estamos correspondendo bem a esse papel, a imagem e semelhança do Pai. Tem um assunto que eu gosto bastante, que é falar de cura. Afinal, eu escrevi um livro inteiro para tentar filosofar sobre cura. Eu acho que cura para câncer acabou ocupando um espaço de uma garantia que não existe, né? E eu vejo que muito paciente perde muito tempo sentado, esperando esse papel escrito cura para começar a viver. E eu acho a cura uma coisa muito filosófica, porque eu não consigo acreditar que uma pessoa saudável, que tem uma vida, enfim, absolutamente mergulhada na anestesia, seja uma pessoa mais curada do que alguém que está doente e está desperto, né? Está tentando fazer a sua entrega. Como a senhora entende cura? Lembra da frase bíblica? Pelas vossas obras vos conhecerei. Que rastro você está deixando no mundo? Bom, está imprimindo valores ao mundo, está dando ânimo a essas pessoas que te cercam, está dando esperança, está vivendo intensamente. Pelas tuas obras eu te conheço. Eu olho muitas pessoas que são consideradas absolutamente curadas ou saudáveis. Você olha o rastro delas e nem rastro deixaram. Não tem nada. Não dá para dizer que por ali passou um ser humano. Aí você olha para pessoas que estejam o seu corpo como estiver, aquilo que depende delas está sendo feito da melhor maneira possível. E você olha e tem um rastro de ser humano, ou seja, quem está vivo depende do rastro que você olha atrás, quem está vivendo a vida da maneira que se espera de um ser humano. E esse é o depoimento de que por aqui tem alguém vivo, alguém que deixa um rastro luminoso. Eu acho muito interessante esse aspecto da cura. A etimologia de cura, você deve saber, vem muito de cuidado, do latim, cura, tanto que existe a palavra incúria, que é aquele que descuidou de alguma coisa, pode ser processado por incúria. Ou seja, cuidado naquilo que depende de nós.
Porque a cura do corpo, bom, o que nós podemos sobre isso? É um tanto quanto limitado, né? Estamos já fazendo o que podemos fazer pelo nosso corpo. Mas para uma doença específica, existe aí toda uma ciência médica, e daí é que vai ter que sair a solução para isso. Mas a cura dos meus pensamentos, a cura dos meus sentimentos, a cura dos meus atos está inteiramente sob o meu poder. E naquilo que me corresponde, eu não estou fazendo nada. E saber que, olha, nós podemos mudar o mundo num palco pequeno e não fazer nada num palco enorme. A vida sempre é um palco limitado. Sempre. Dentro desse palco, nós temos que saber dar o nosso melhor espetáculo. Quando eu dou técnica de estudos para os meus alunos, eu sempre digo: olha, você conhece a história da Branca de Neve? Conheço, todo mundo conhece. Conta para mim em 30 segundos. Aí a pessoa se enrola toda. Era uma vez, eu falo: pode parar. Em 30 segundos não tem era uma vez. Rainha manda matar a enteada, caçador tem medo, anões abrigam, rainha envenena, príncipe beija, feliz para sempre. Deve ter dado uns 20 segundos. Você percebe que eu contei o essencial da história em 20 segundos? Mas se você me der 3 horas, eu vou falar do mármore Carrara, da escadaria da rainha. Isso não é essencial, isso é chantilly. Em 30 segundos eu dou o meu recado. Ou seja, o tamanho do palco nunca vai ser decisão nossa. Mas o palco que me derem, eu vou dar o meu recado, eu vou fazer o meu espetáculo no máximo das minhas possibilidades. Que é exatamente na limitação do palco que a gente começa a apurar as nossas ferramentas. Se você tivesse um tempo infinito, quem é que ia ser atento? Quem é que ia ser disciplinado? Quem é que ia preocupar-se em ser produtivo, fraterno? Deixa isso para depois, um depois infinito. Quando o palco é limitado, a gente, opa, agora eu tenho que começar a afiar minhas ferramentas e trabalhar. Eu gosto muito de É, um autor, o palco é Salvador. limitado, gente, para todo mundo. Então vamos começar a trabalhar. Existe um autor que você deve conhecer, que eu gosto bastante dele, que é o Amir Klink, que cruzou o oceano naquele seu barquinho. Eu acho muito Uhum. bonito quando ele diz que ele agradece ao seu pai exatamente por ter colocado limites, para que ele pudesse, dentro desses limites, aprender a fazer o máximo. Dentro de um limite de um barquinho no meio do oceano, ele conseguiu vencer as situações mais adversas do mundo e chegar do outro lado. E dentro desses limites, você aprende que você veio com uma caixa de ferramentas e começa a aprender a usá-las. Sem limites, não há crescimento. Todos nós estamos num palco limitado. Portanto, abra a caixa de ferramentas e use no seu máximo. Ou seja, cura é cuidado. Cuide daquilo que depende de você e use ao máximo as suas ferramentas. Estamos todos no mesmo barco. Não é o barquinho do Amir Klink, mas talvez seja algo até menor. Todos estamos num barco limitado. E dentro disso, se a gente não usar bem as nossas ferramentas, perdemos a viagem, seja ela curta ou longa. E às vezes a gente até afunda. Com certeza. E afunda com o corpo perfeitamente saudável. Tem pessoas que afundaram Exatamente. psicológica e mentalmente, o corpo totalmente saudável e ainda assim não suportaram a vida. É importante É, perceber os detalhes da vida. eu acho que deve ter um monte de profissional da área de saúde aí, então eu queria fazer uma fala para eles também, porque eu pego bastante no pé, eu acho que eu aproveito esse meu espaço de fala, né, de paciente que se posiciona, para tentar tirar a medicina desse espaço tão tecnológico, né? Eu falo que talvez o maior avanço seja a gente retroceder um pouco e voltar a cuidar de pessoas e não só tratar doenças, né? Então, para você que tem muita gente que está online e que é da área de saúde, eu penso que é uma grande oportunidade você cuidar de uma pessoa, você cuidar da fragilidade de uma pessoa. E eu penso que essas pessoas estão dando a esses profissionais a possibilidade deles crescerem enquanto ser humano. Então é uma troca incrível. Eu acho que esse cuidado é uma forma de transcender também. O que a senhora entende desse trabalho, né, da medicina, do ser humano, da pessoa que está doente? É uma forma bonita, né, de se ajudar a crescer. A gente precisa parar de olhar, de repente, para essa coisa tão técnica que se tornou a medicina, né? É uma coisa, esse momento está sendo de muito crescimento para mim.
Você percebe que o confronto com uma situação desse tipo não dá para ter frase pronta, não dá para ter esquemão, porque são pessoas que estão vivendo uma situação concreta e necessitam de algo concreto, algo bem fundamentado, algo com raízes. Não cabe nenhum tipo de fuga, não cabe enrolação. É com toda honestidade trazer à tona o que eu tenho de melhor. Isso é grandioso, é grandioso. Confrontar com situações desse tipo, com pessoas que têm todo esse protagonismo, toda essa vontade de mostrar para as pessoas que o drama da vida não é a morte, o drama da vida é a alienação, é o egoísmo, é ignorar o outro, que é uma outra coisa que eu acho incrível nos nossos dias. Uma vez eu passava por uma pessoa pela manhã e dei bom dia. Me deu uma sensação tão especial, Michele, de que vai haver um dia no futuro que as pessoas vão nos chamar de trogloditas por ter ignorado um ser humano que passava por nós. Porque um ser humano é muita coisa para ser ignorado. É demais. Um ser humano tem uma possibilidade, tem uma dignidade, uma possibilidade de crescimento que ele nos oferece fora do comum. Agora, nós vivemos, mais uma vez, falando do caldo cultural no qual a gente está inserido, que é importante que a gente entenda, até para não rejeitar aqueles que reagem de forma diferente, porque muitas vezes são só produto do meio, né? E há que compreendê-los também. Nós vivemos um momento onde o produto da vida não é o homem, são coisas. No final do processo, são coisas que você quer obter. E não a construção de seres humanos, não a construção de si próprio. Em qualquer empresa, qualquer empreendimento, o homem é meio. Immanuel Kant, que é um grande filósofo, ele dizia que a coisa mais imoral do mundo é tomar o ser humano como meio, não como um fim em si. E nós nos alienamos, que a grande questão nós viemos aqui para construir seres humanos. E ficamos alienados, e não pense se você é bom, as pessoas se alienam daqueles que estão doentes. Não, se alienam dos sãos também. Se alienam dos idosos, mas também se alienam dos jovens. Um dia desse eu achei muito engraçado, porque eu entrei numa loja de roupas, e as pessoas me olharam assim meio de lado, não vieram nem me atender, porque as roupas que estavam ali não eram nem para a minha idade, nem para o meu peso. Então, eles me desconsideraram como cliente. Eu lembrei quando eu era adolescente, jovem, também me desconsideravam, porque olhavam para mim de jeans, de camiseta, dizendo não tem dinheiro para comprar. Ou seja, desconsideram a juventude, desconsideram o idoso, desconsideram o doente, desconsideram o são também. Ele é uma mera ferramenta para produzir, tá? Ele é uma ferramenta no meio de um processo de produção. Ou seja, o homem deixou de ser a finalidade do processo, em todos os seus múltiplos papéis sociais. Isso é uma grande alienação. Se o homem não é o final do processo, o que será o final do processo? Todos os momentos fantásticos da vida do homem são um espetáculo para sentar e para assistir. A criança, quando nasce, quando aprende a dominar o próprio corpo, o sofrimento de alguém que perde algo ou alguém, né? Todos os momentos da vida humana inseridos dentro do processo humano normal são belos de se ver e de se participar. O que não é belo quando o ser humano vive processos que não são próprios dele, quando ele se corrompe, quando ele se torna indigno da própria vida. Né? São vários processos que não são bonitos de se presenciar. E acontecem muito porque deixamos de colocar a construção de nós mesmos como grande finalidade do processo. Bom, gente, às vezes as pessoas se questionam tanto sobre o sentido da vida. Acho que para mim tem algo que tem ficado cada vez mais claro. E Deus me ajude. Todo dia de manhã eu penso o que posso fazer hoje para ser uma pessoa melhor. E eu acho que essa é a melhor pergunta que todo mundo deveria se fazer e tentar realmente estar à disposição do todo, né? Para que a gente consiga estar cada vez mais próximo da nossa essência mesmo, porque a nossa essência ela quer chegar, ela quer amar, ela quer crescer, ela quer evoluir. A gente que acaba, eu acho, né? Acho que a gente que acaba se limitando e se perdendo nos nossos conflitos aqui, nas coisas que a gente vai colocando na frente como prioridade. E a senhora falou outro dia que, que não adianta você ter plano para o seu dia se você não tem nenhum plano para a sua vida. E aí eu fiquei pensando nessa frase porque lá na Casa Paliativa, que é o projeto, né, dos pacientes que a gente tem com os pacientes, a gente tem um mantra, que é uma esperança por dia. Então, para a gente não ficar parado, sentado, esperando aquela felicidade que a gente idealizou. Aí,
só vai estar bom se acontecer aquilo. Só vai estar bom se eu tiver a garantia daquilo. Só vai estar bom se o meu exame de daqui a 3 meses estiver perfeito. Aí chega no exame de 3 meses, a pessoa abre, o exame tá bom, e aí no segundo seguinte ela já pensa, mas é só por enquanto, né? Vai saber daqui a 3 meses. Então é uma constante infelicidade quase, né? Em busca de uma felicidade que de repente está à disposição de uma esperança pequena por dia. E aí, como a senhora fala, né, que é importante ter um plano, porque senão você não consegue nem ter o plano para o seu dia, como eu encaixo isso nessa nossa impermanência tão grande, né, de que é tão difícil para a gente fazer um plano, e realmente, pelo menos para um paciente, os ciclos eles são tão complexos e dolorosos até. Existe uma frase de Cícero que eu gosto muito, que ele diz: certifica-te de que és um fator de soma para as pessoas de cuja vida participas. E eu considero que a vida é assim, um ajuste todos os dias. À noite, pensar no meu dia. Eu fui um fator de soma? Não só uma esperança, mas também um pequeno ato de generosidade por dia. Quando você tem muitas pessoas que sofrem, só o fato de hoje você ter conseguido dar um sorriso quando vive o mesmo sofrimento que eles, você já fez alguma coisa por eles. Eu tenho proposto muito isso na quarentena, que todos os dias a gente forme a nossa musculatura de generosidade, de tal maneira que a gente possa dormir o sono dos justos no final do dia, em paz com céus e terra. Hoje eu deixei um rastro de ser humano no mundo. Quem vira o meu rastro vai dizer: por aqui passou um ser humano. Ou seja, o sono dos justos, para mim, é uma maravilha, porque no final das contas, no fim da vida, é apenas o grande sono dos justos. Todos os dias temos esse ajuste de contas. Eu fui um fator de soma hoje, eu durmo em paz, eu mereço o sono dos justos. A morte nada mais é do que o grande sono dos justos. Houve um pensador que ele costumava dizer, perguntaram a ele: você teme a morte? Ele dizia: não, não temo, porque eu sou íntimo dela. Todos os dias eu morro para algumas coisas e nasço para outras. Portanto, eu convivo com ela, ando com ela diariamente. Ela é que me diz o que é necessário morrer e para o que é necessário renascer, todos os dias. Se a gente realmente tivesse o hábito de sair crescendo pela vida fora, seríamos íntimos da ideia da morte e íntimos da ideia do sono dos justos. E a gente não encara com medo, a gente encara com aquela satisfação: nossa, eu mereço esse travesseiro, ter um dia pleno, e sentir que esse ciclo de descanso é bem-vindo. E eu o mereci, porque o meu dia foi um dia de um ser humano. Então, é fundamental essa ideia de que agregar valor ao mundo. Aliás, eu não acredito muito nessas ideias que a gente imagina que uma pessoa que foi grande chegou um dia e fez uma coisa grandiosa. Eu acredito que as pessoas grandes foram aquelas que fizeram coisas pequenininhas todos os dias, ao longo do tempo que lhes coube. E para muitos foi muito pouco. Ao longo do tempo que lhes coube, fizeram coisas pequenininhas todos os dias. E acho que um dia justifica uma vida, se vivida de uma maneira humana. Então, esse hábito de abraçar o sono dos justos em paz com céus e terra, e um sono é sempre um processo misterioso para a gente, né? O que acontece conosco quando dormimos? É um mistério, tanto não é à toa que na mitologia Hipnos e Thanatos eram irmãos, andavam de mãos dadas. O sono é sempre um mistério. O que acontece conosco, com a nossa consciência, quando ela adormece? Ela não deixa de existir, ela está em algum lugar, ainda que os veículos físicos estejam todos adormecidos. Eu imagino que, no final das contas, não passa nunca disso. Nós sabemos que um dia virá um outro amanhecer e que nós estaremos novamente a serviço de algo maior do que nós. E se nós servimos bem, somos necessários. E quando deitamos, todos os dias, ou um dia definitivamente, sabemos. A lógica da vida é que venham amanheceres e que eu desperte com a mesma disposição para servir, agregar valor à grande causa da natureza, agregar valor à humanidade, ou seja, eu sou um servidor, por isso dificilmente sou dispensável. Até porque quando o ser humano escolhe parar de crescer, ele também escolhe morrer, né? Bardo Todó, com certeza. Decidiu inconscientemente que a vida não vale a pena quando ele se nega a crescer. Ou seja, aquele que Não há quer mais nada a crescer, fazer, né? que tem ânimo de aprendiz, esse ânimo de aprendiz é algo que nada nem ninguém pode tirar dele. Quando o discípulo está pronto, o mestre sempre surge.
Temos ânimo de aprender, ainda há muito aprendizado pela frente. Eu acredito nos amanheceres. Como dizia Carlos Drummond de Andrade, amanhecer ainda é o mais antigo sinal de vida sobre a Terra. Amanhecer e vida humana se entrelaçam na mesma luz. Eu acredito em amanheceres. Eu durmo os sonos dos justos e eu sei que em algum momento vai haver um amanhecer e eu continuarei servindo. É uma boa esperança para todos os dias. Com certeza. É bom. 21 em 1. E eu tinha anotado aqui que eu queria pedir uma dica de um livro ou, de repente, alguma série de Nova Acrópole que seja específica para esses meus companheiros de jornada de adoecimento que, de repente, estão questionando o sentido de tudo isso. O que a senhora indicaria para um despertar aí, enfim, ampliar essa mente? Existe uma série, sim, no nosso canal da Nova Acrópole no YouTube, que é Em Busca da Sabedoria, de um escritor indiano chamado Sirihan, do século passado, que ela é uma preciosidade. O interessante da série é que você pode escolher, porque cada palestra é um capítulo, pode escolher assistir o capítulo que você quiser, que mais te apraz, não é necessário uma ordem. Hoje eu estou a fim de ouvir sobre esse assunto. Esse livro é uma preciosidade, uma pena que seja pouco conhecido. E nas palestras eu vou abordando palavra por palavra, linha por linha, ou seja, é quase que estar lendo e colocando os meus comentários. Vale muito a pena, em busca da sabedoria, na verdade, e em busca de um sentido para a vida, de sacralizar. Você sabe que o sagrado é a função de dar sentido. Ou seja, cada vez que entendemos o sentido de cada experiência, ela se torna sagrada. Ela ganha o status de sagrada. Em relação ao livro, eu gosto muito de recomendar sempre um muito simples, pequeno, que se chama Arte de Viver, de um filósofo estoico chamado Epíteto, que tem uma versão moderna de uma escritora chamada Sharon Lebel. Ela atualiza para um vocabulário atual, mas o conteúdo é bem fiel. Ele também pode ser lido aleatoriamente, você pode abrir em qualquer capítulo, que ele é curtinho, mas é um livro que você lê um mesmo capítulo 2, 3 vezes, porque ele é uma delícia você saborear a sabedoria que está ali. De um homem que tinha uma serenidade diante da vida e tudo que é próprio da vida. A única coisa que o indignava era quando a vida era profanada por coisas que não são humanas. Ou seja, a corrupção, a indignidade, a torpeza, o egoísmo. Isso para ele era triste. Agora, tudo que é próprio da vida ele encarava com alegria, com uma dignidade fora do comum. E dignidade é uma das coisas que a gente mais precisa de exemplo hoje em dia, né? Acreditar que ela existe e que ela é o néctar da vida. A indignidade é uma grande luta dentro dos cuidados paliativos para dar dignidade para esse povo que muitas vezes está morrendo em situações absurdas, não tem quem cuide, não tem quem olhe para o seu sofrimento, não tem quem olhe nem para a sua dor. E agora apareceu um contador aqui de 25 segundos, então eu quero muito agradecer. Eu brinco que eu tenho bucket lists, as listas de desejo antes de morrer, a senhora era uma delas. Então, estou muito feliz da senhora ter compartilhado tudo isso com a gente aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço. Um abraço para você e todos os nossos ouvintes. E conte comigo sempre. Obrigada.